A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Estamos aqui no livro de Jó. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A Bíblia também vai nos dizer que o diabo ele esteve na presença do Senhor para questionar, para tentar a Deus, né? E Deus chega para Jó, lá, tá vendo meu servo Jó? Aí o diabo fala para Deus assim, ó, mas é claro, ele é rico, ele é próspero. Aí é fácil adorar a Deus dessa forma. E Deus permite que o diabo toque nos filhos, nas propriedades, naquilo que Jó tinha. Jó era um homem próspero e Jó perde tudo, inclusive a saúde. E é um sofrimento terrível. E ainda por cima, Jó ainda é questionado pelos seus amigos, por vários amigos que chegam à presença dele, questionando se ele não está em pecado. Quando a gente chega aqui no capítulo 7, Jó chega ao ponto de achar que o pecado realmente era dele. No versículo 21 do capítulo 7, ele vai dizer, por que não perdoas as minhas transgressões e não tiras as minhas iniquidades? Pois agora me deitarei no pó, e se me busca, já não serei. Desespero. Jó começa a questionar a Deus. Aí um amigo de Jó, usado por Deus, no capítulo 8, vai dizer isso aqui, ó. Então respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás estas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento pentuoso? Porventura, Deus o direito ou perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a sua justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhido, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não te manterá, agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Aí aqui no versículo 20, eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomia, ficarão humilhados. E a tenda dos perversos não subsistirá. Glorificado seja o nome do Senhor. Jó estava nessa situação, sendo acusado pelos amigos, questionando se o pecado não estava na vida dele. Mas Bildade chega para ele e apresenta para ele o desígnio de Deus. Ele vai dizer que Deus é justiça, que Deus é justo.
Mas quando nós buscamos o perdão de Deus, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, para nos restaurar. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós passamos por sofrimentos necessários. É Deus nos moldando, nos poldando. A palavra de Deus vai dizer que Deus restituiu a vida de Jó. Jó teve filhos. Deus devolveu a sua riqueza, a sua prosperidade material também. Ele foi restituído espiritualmente, materialmente. Jó saiu dessa experiência muito mais servo do Deus Altíssimo do que quando começou as provações. Porque ele entendeu: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu e foi o Senhor que tirou. Está passando por lutas? Deus está no controle, meu irmão. Está passando por enfermidade? Deus está no controle. Às vezes é necessário nós passarmos por situações como essa. Eu já passei. Deus me apertou de uma forma terrível, ao ponto de eu achar que eu iria morrer. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que todo o processo que aconteceu comigo foi para Deus me moldar, me trazer para perto dele. Mostrar para mim que Ele está no controle da minha vida, e não eu. É Ele que está no controle da minha e da sua vida. O conselho que eu dou para você é o conselho que Bildade deu para Jó. Confia no Senhor. Creia. Não questione Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele não perdeu o controle. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomia, serão humilhados, serão envergonhados, e a tenda dos perversos não subsistirá. Todos aqueles que falaram que o pecado estava em Jó, que apontaram o dedo, provavelmente ficaram com vergonha, envergonhados pelo que falaram. Às vezes nós falhamos por isso. Nós jogamos pedras, acusamos, não sabemos o que se passa no íntimo da vida das pessoas, mesmo assim nós apontamos o dedo. E às vezes nos envergonhamos também. Porque lá na frente a gente vai ver a pessoa sendo restaurada, a pessoa sendo transformada, Deus fazendo algo maravilhoso na vida da pessoa. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos sempre abençoar, jamais amaldiçoar. E esperar com paciência no Senhor. E entender que Deus é soberano sobre minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. E que nada acontece em nossas vidas por acaso. Tome posse desta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.